O cenário econômico global nesse final de 2025 está marcado por uma palavra-chave: fragmentação. As grandes economias do mundo estão crescendo, sim, mas cada uma em um ritmo próprio, seguindo trajetórias que não conversam necessariamente entre si. É como assistir a uma orquestra em que cada instrumentista toca uma música diferente, e isso aumenta de maneira silenciosa o risco de uma recessão global sincronizada. Os Estados Unidos, por exemplo, são hoje o epicentro do otimismo. A tão falada recessão americana não aconteceu, o mercado de trabalho continua forte e o país parece ter conseguido algo próximo de um pouso suave. A inflação mais baixa, a atividade ainda sólida e uma economia surpreendentemente resistente. O FMI projeta que o PIB dos Estados Unidos cresça em torno de 2%, 2,2% em 2025, que não é nada extraordinário, mas muito acima do que se esperava no auge da turbulência pós-pandemia. Mas por trás dessa aparência de estabilidade existem algumas fissuras importantes. O país opera com déficit fiscal muito alto, a dívida pública continua crescendo e até as agências de risco já perderam a paciência com os Estados Unidos. Além disso, o crescimento americano tem sido muito desigual. As famílias mais ricas seguem consumindo, impulsionando parte da economia, enquanto uma parcela significativa da população sente que ficou para trás. Esse crescimento em K, onde alguns sobem a escada enquanto outros descem, alimenta tensões sociais internas e adiciona incerteza ao sistema financeiro global. A Europa vive um momento bem diferente. O continente praticamente estagnou, com economias como a Alemanha andando de lado e lutando para se livrar do impacto da inflação persistente. Os juros altos seguraram investimentos e consumo, e mesmo com a inflação começando a ceder, o ambiente econômico europeu ainda é de cautela. Falta tração, falta confiança, faltam motores internos de expansão. Já a China enfrenta uma transição histórica. Depois de décadas puxando o crescimento mundial, a economia chinesa desacelera para níveis que seriam aceitáveis em qualquer outro país, mas que representam um freio brusco no padrão chinês. O setor imobiliário continua frágil, como era de se esperar, bancos e empresas lidam com altos níveis de endividamento e o risco de deflação ronda a economia. Uma China menos voraz significa menor demanda por matérias-primas, o que mexe diretamente com a América Latina, com a África e outras regiões que são altamente dependentes de commodities. Falando especificamente da América Latina, a região teve um desempenho mais resistente do que o previsto. O crescimento deve ficar perto de 2,4%, impulsionado por commodities naturalmente, agricultura e exportações de manufaturados em alguns países. Mas a vulnerabilidade estrutural permanece, dívidas públicas elevadas, pouco espaço fiscal e uma dependência grande das oscilações externas. Se a China desacelera mais ou se os juros americanos voltam a subir, a região sente imediatamente esse impacto. O pano de fundo é esse: crescemos, mas crescemos mal. Não existe hoje um motor global claro que puxe os demais. Pelo contrário, cada economia avança no seu próprio ritmo, com seus próprios riscos e contradições, enquanto o mundo cresce de forma fragmentada, ele também se torna mais vulnerável a um choque que sincronize as quedas. Não é o cenário base, mas é um risco real, tanto que no início desse ano o FMI chegou a estimar em cerca de 30% a probabilidade de uma recessão global. O alerta é simples. O mundo não está em crise, mas também não está confortável. Vivemos um equilíbrio instável em que qualquer erro de política econômica, qualquer escalada geopolítica ou qualquer ruptura financeira pode alinhar os astros na direção errada. 2025 termina com um misto de resiliência e fragilidade e cabe às grandes economias, especialmente aos Estados Unidos, Europa e China, evitar que a fragmentação de hoje se transforme na recessão de amanhã. Obrigado e um abraço a todos.